Irmãos amados, abramos a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13, versos de 53 a 58. Evangelho de Mateus 13, de 53 a 58, farei a leitura, vocês acompanham. Diz assim: Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmãos, esse texto que Mateus localiza aqui imediatamente após as parábolas do reino, e obviamente que esse texto tem como contexto imediato 7 parábolas que vimos nos últimos domingos. Então, as 7 parábolas do reino, que começam no capítulo 13, a partir do versículo de número 1, elas têm propósitos muito claros. A primeira delas é a parábola do semeador, onde Jesus demonstra como começa o reino de Deus. Então, o reino de Deus começa por meio da pregação. Depois, ele conta uma sequência de 3 parábolas. São as parábolas do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Nessas 3 sequenciais, o Senhor então demonstra como desenvolve, como cresce esse reino. Então, o reino de Deus cresce ou se desenvolve dessa maneira. Depois ele conta outra sequência de 2 parábolas que tem o mesmo significado. A parábola da pérola, verso 45, e a parábola do tesouro escondido, verso 44. Então, pela ordem, a parábola do tesouro escondido, verso 44, e a parábola da pérola, verso 45. E agora o propósito de Jesus é demonstrar que o reino de Deus, ele é incomparavelmente superior a qualquer coisa nessa terra ou qualquer coisa que possa ser imaginado. Então ele fala sobre o valor do reino de Deus. Então, para que ninguém perca o raciocínio, como é o reino de Deus? A parábola do semeador vai dizer, ele começa pela pregação. Depois Jesus vai explicar como esse reino cresce. Então ele cresce com o joio em meio ao trigo. Ele cresce expressado através da parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. É assim que ele cresce. Depois, então, Jesus vai apontar o valor desse reino. E ele faz isso em 2 parábolas. A parábola da pérola e a parábola do tesouro perdido. Na 7ª parábola, que é a última, a saber, a parábola da rede, Jesus então traz uma mensagem escatológica, uma mensagem que fala dos últimos dias. E ele vai dizer que o reino de Deus, como vimos pela manhã, é como uma rede que é lançada ao mar e então ela arrasta vários tipos ou espécies de peixes. Quando se chega à praia, então se faz a separação entre uns que vão para o cesto e outros que serão queimados. Então, os peixes que vão para o cesto, ali representa os justos, aqueles que creram em Cristo e foram justificados pela obediência do nosso Redentor. Aqueles que serão queimados são os que desprezaram o Evangelho. E isso vai acontecer no final dos tempos, no último dia, no dia final. Jesus então enviará os seus anjos para que façam separação entre justos e injustos, entre crentes e ímpios, entre aqueles que amaram a Deus
e aqueles que amaram a si, aos deuses desse mundo e amaram o dinheiro. Então, essa separação traz uns para o celeiro e condena outros para o fogo eterno, para a perdição, já que não creram e desprezaram o Evangelho. Eu lembro aos irmãos que a parábola da rede que é lançada ao mar, ela tem uma profunda conexão com a parábola do joio e do trigo, porque lá no joio e trigo, Jesus também afirma que no último dia enviará anjos para que façam a separação entre joio e trigo. O trigo, por sua vez, vai para o celeiro e o joio será queimado em fogo inextinguível, tá? Faço lembrar ainda, e esse é um resumo que estou fazendo dos sermões pregados, faço lembrar ainda que a principal diferença entre o joio e o trigo é que o trigo produz frutos. O joio não. O joio não produz frutos, embora ele pareça muito com o trigo. E aí, obviamente, que o trigo são os que creram verdadeiramente, e o joio são aqueles que, mesmo em meio à igreja, nunca nasceram de novo. Esses serão condenados juntos com qualquer ímpio que desprezou o Evangelho. Então, nós vimos, irmãos, todas essas mensagens aí, acho que nos 4 ou 5 últimos sermões que pregamos. Pela manhã, também vimos que o Senhor faz um apontamento acerca de coisas novas e velhas. Está no versículo 52, onde o Senhor diz assim: então Jesus lhes disse, por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Essa palavra aqui é estimulando aos discípulos a compreensão de que desde o Antigo Testamento todo o conteúdo que foi dito sobre Cristo se cumpre em Jesus. E agora essa mensagem deve ser anunciada pelos discípulos que retiram do seu depósito, a saber, o reino de Deus que os alcançou para dar conhecimento desse bem a outros. Irmãos, depois dessas palavras que Jesus falou, tudo que foi dito, que encheu o coração dos discípulos, a ponto do Senhor perguntar: vocês entenderam o que eu disse? Verso 51. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Ele está perguntando: vocês entenderam as parábolas do reino? Os discípulos dizem: sim, nós entendemos. Então, irmãos, verso 53, Jesus então, depois que acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. Olhem agora, verso 54. E chegando à sua terra, a saber, Nazaré, tá? Nazaré, ele era conhecido como Jesus Nazareno. Ao chegar em sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam. Repare a complexidade dessa situação. Então Jesus saiu dali, voltou para a sua terra, e Nazaré tinha um tamanho aproximadamente ao que é um povoado para nós hoje. Para os irmãos terem uma ideia, a população de Nazaré girava entre 1.600 a 2.000 habitantes. Então, isso não dá nenhum bairro da capital. Um bairro da capital tem muito mais do que isso, não é? Mas isso se compara a um povoado, no nosso contexto aqui, entre 1.600 a 2.000 habitantes, pessoas que viram Jesus crescer, sabiam quem era Maria, quem era José, sabiam os irmãos de Jesus, inclusive que ele tinha irmãs. Observem então, ele vai à sinagoga, começa a pregar, mas os seus conterrâneos não ficam maravilhados com ele em um sentido positivo. Não é isso que acontece, irmãos. Eles ficam maravilhados com Jesus em um sentido de incredulidade de como poderia vir tanta sabedoria e conhecimento de alguém que cresceu com eles ali. Eles sabem quem é Jesus, ou não?
Me parece que esse texto nos traz um questionamento muito sério. Eu vou repetir a frase. Parece que eles sabem quem é Jesus, ou não. A gente lê o texto e há evidências que eles sabem de quem é Jesus, mas ao mesmo tempo eles não sabem quem é Jesus. Observe, de 53 a 57a. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Eles se questionavam. Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Judas, que aqui não é Judas Iscariotes, tá, irmãos? Judas, verso 56. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Eles estão se questionando. Então, de onde lhe vem tudo isso? O estranhamento aqui não é positivo, é pejorativo, é negativo. E o que prova isso é o verso 57. E observe o que diz: e escandalizavam-se por causa dele. Ou seja, Nazaré não está olhando Jesus como Messias, como Salvador, mas o seu estranhamento consiste no fato de ser ele um nazareno que demonstra uma sabedoria singular, ímpar, uma sabedoria, irmãos, indescritível. Ora, a gente não sabe quem ele é. Maria é a sua mãe, ele é filho do carpinteiro, seus irmãos são Simão, Judas, Tiago. A gente até conhece as irmãs dele, ele não mora aqui entre nós. Então, de onde vem tudo isso? Esse poder de realizar milagres? Observe, irmãos, que em termos práticos, eles estão olhando a aparência. Eles estão apegados àquilo que eles veem, mas não naquele que eles deveriam crer. Esse é o problema aqui. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Aqui está registrado o final do Sermão do Monte. Depois que Jesus pregou o Sermão do Monte, o público que o ouvia teve outra reação. Foi uma reação de admiração, mas agora positiva. Olha o que o texto diz, Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina. Olha a razão, verso 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Você consegue perceber que há uma diferença monumental, descomunal, entre um público e outro? Veja só, nós temos o mesmo Nazareno, nós temos Deus encarnado, nós temos o glorioso, poderoso Redentor. Para uns ele pregou o Sermão do Monte, para outros as 7 parábolas do reino. Mas as reações foram diferentes. As reações foram diferentes. No final do Sermão do Monte, o seu público, os seus interlocutores diziam: nós estamos admirados, porque ele é diferente de tudo que nós já vimos. Ele não ensina como os escribas, ele ensina como quem tem autoridade. Nós vimos na vida dele aquilo que ele pregava. Essa era a admiração. No final das 7 parábolas, agora os nazarenos, eles se questionam: como pode? Ele cresceu entre nós. Ora, ele não nasceu em Belém, porque, irmãos, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré, tá? Ele nasce em Belém, mas é criado em Nazaré.
Só que há um detalhe que precisa ainda ser mencionado. A própria família de Jesus passou a crer nele como Cristo depois que o viram ressurreto. Ou seja, nem os irmãos do Senhor, nem os seus vizinhos, embora ouvissem sua pregação e vissem seus milagres, eles não creram, eles não olharam ao Senhor com os olhos da fé. Eles o viram com os olhos físicos. Eles se ativeram à aparência, mas eles desprezaram a fé no Redentor. Você consegue notar que é possível que você afirme conhecer Jesus, mas ao mesmo tempo você não siga com Ele? É possível que você esteja tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. É possível que você ouça palavras de vida, você ouça o Evangelho límpido como a água. É possível que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade ao seu coração, mas ela transpasse de um ouvido a outro e não transforme o seu ser. Sabe, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos olhos físicos. Por exemplo, Tomé, quando ouviu falar da ressurreição, ele replicou: eu só acredito vendo, eu só acredito se com o meu dedo eu tocar em suas chagas. Tomé não enxergou o Senhor com a fé. E a Escritura vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque o que se espera é que aquele que se aproxima de Deus se aproxime por meio da fé. E aí alguém vai perguntar: mas o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. E aí Paulo vai escrever dizendo que Deus é invisível e real. Ao Deus único, imortal, invisível e real. Os nazarenos viam, mas não criam. Os do Sermão da Montanha viam e se admiravam. Tomé disse: eu só creio vendo. E quando o Senhor aparece, ele exclama: ai meu Deus e Deus meu. E então Jesus replica: vocês creram porque vocês viram. Mais felizes que vocês são aqueles que não me viram, porém creram. Observem que a nossa relação com o Senhor, irmãos, os olhos que devem ser usados são os olhos da fé. Certamente que se Jesus vivesse entre nós nos tempos atuais, de igual modo muitos teriam dificuldade de reconhecê-lo. Porque Jesus sempre foi cercado de muita gente. No capítulo 6 do Evangelho de João, por exemplo, havia uma grande multidão que o cercava. E o cercava porque no capítulo anterior ele havia operado a multiplicação dos pães e dos peixes. Então essa multidão interessada começou a segui-lo, até o ponto de encontrá-lo e perguntar como ele atravessou aquele grande lago chamado mar, o apelidado dessa forma. E Jesus disse a eles: vocês estão atrás de mim por tudo que eu fiz ontem. Vocês deveriam estar próximos em razão de ser eu o pão da vida que desce do céu. A comida física, logo ela se estraga, logo ela se esvai. Mas o pão da vida não. E eles não creram em Jesus. O final do capítulo 6 do Evangelho de João, depois leia. Esse texto
é sensacional. O final do capítulo 6, a multidão chega para Jesus e diz assim: as tuas palavras são muito duras. Quem pode seguir? E Jesus pergunta: vocês estão achando as minhas palavras duras? E o que será de vocês quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde antes desceu? Ou seja, aquilo serviria de escândalo para os incrédulos. Porque, a bem da verdade, irmãos, a relação com o Deus da nossa salvação, ela tem uma estrada chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível crer no Senhor Jesus Cristo. E eu ainda faço lembrar que a fé, ela é uma dádiva de Deus. A fé não é um mérito pessoal seu. Não foi você que produziu a fé no seu coração. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, ou seja, o Espírito Santo nos vivificou espiritualmente, e esse mesmo Espírito pôs em nosso coração a fé. Para quê? Nós não vamos ver Jesus com os nossos olhos físicos. Refiro-me no nosso contexto temporal. Mas nós precisávamos contemplar o nosso Redentor com os olhos da fé. Você nunca viu Jesus. Você nunca viu Jesus. Mas por que você crê na existência dele? Por que você veio a esse lugar nessa noite? Adorar a um Deus que você nunca viu. Por que você canta hinos e cânticos espirituais de louvor a um Deus que você nunca viu? Por que você o tem como seu Salvador? A resposta é: porque amorosamente Ele nos ressuscitou espiritualmente e pôs no nosso coração fé, para que pudéssemos crer. E uma vez crendo nele, o seu Pai nos declara justos, em razão da obediência do Filho Jesus Cristo. E agora, não apenas Ele nos justifica, mas também Ele nos adota como filhos. Nós somos filhos por adoção de Deus. Não somos filhos naturais, porque Deus é divino. Deus só tem um filho da sua natureza, que é Jesus Cristo. Todos os outros são adotados, é o nosso caso. Por que nós adoramos um Deus que não vemos? Porque, irmãos, nós não estamos apegados a uma aparência que sequer podemos ver, mas nós contemplamos esse Deus glorioso com os olhos da fé. Nós cremos de todo o nosso coração que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós cremos de todo o nosso coração sermos incapazes de sermos salvos com base nos nossos méritos. E se não fossem os méritos do Redentor, também temos toda a certeza que seríamos condenados eternamente. Certamente que se o Senhor vivesse na nossa época, muitos também duvidariam de ser Ele o Messias. Abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 1, a partir do verso 26, de 26 a 30. Vejam o que diz o texto. 1 Coríntios 1, de 26 a 30. Diz assim o texto sagrado: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas,
e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Verso 30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus. Quem ele é para nós, irmãos? Ele é a sabedoria, a justiça, a santificação, a redenção. Ele é para nós isso. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a justiça de Deus. Ele é a santificação. Ele é a nossa salvação. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Veja que bênção. Você não viu Jesus. Refiro-me aos que são crentes, tá? Para que você não confunda minhas palavras. Você não viu Jesus. Mas quem ele é para você? Ele é a sabedoria, a justiça, ele é a santificação. Cristo é a sua redenção. E talvez eu e você, aos olhos do mundo, pareça pequeno. É curioso quando eu vejo as pessoas lá fora querer pôr na igreja a pecha de gente sem cultura, de gente pouco instruída e pouco educada. Então, qual a maneira, uma das formas que o mundo tenta se impor sobre a igreja é dizer assim: vocês são alienados. Vocês são alienados do mundo, de tudo ao seu redor. Vocês são como um povo que tem uma viseira, que só enxergam isso. De que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se o mundo atribui a nós tudo isso, eu pergunto aos irmãos: Deus fez ou não as coisas fracas desse mundo envergonhar as fortes? Sabe, irmãos, nessa vida nós ainda não temos a impressão mais perfeita do que Deus tem preparado para os seus. E eu repito o que disse na semana passada: muito disso é porque a nossa mente e o nosso coração está enraizado nessa terra. Nós não costumamos pensar nas coisas do alto, nós não costumamos não apenas lembrar, mas orar ao Senhor e nos debruçar sobre a sua palavra diuturnamente. Nós não costumamos nos deleitar na presença de um Deus glorioso, e isso traz sequelas à nossa vida espiritual. Uma delas é achar que esse mundo tem algum valor. Eu dizia há pouco na congregação: você sabe qual é o pior dia na vida de um ímpio? O pior dia na vida de um ímpio é o dia da sua morte. Não existe nenhum dia na vida de um ímpio que seja pior que o dia da sua morte. Eu não estou falando da dor da morte. Eu estou falando que aquele dia inaugura a sua condenação. Você sabe qual é o melhor dia na vida de um crente? Ah, pastor, no dia que ele nasceu, no dia que ele se converteu. Pasmem, o melhor dia na vida de um crente é o dia da sua morte. Eu vou repetir para vocês não acharem que eu estou me confundindo no que estou dizendo. O melhor dia na vida de um crente é o dia da sua morte. Mas você vai dizer: mas por quê, pastor? Ouça o que eu vou lhe dizer. Porque aquilo que ao longo da sua vida ele contemplou pela fé, agora os portões celestiais se abriram diante dele, e ele goza dessa eternidade que pelo Senhor foi prometida. Irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque houve pessoas que desprezaram o Senhor,
e houve pessoas que com ele se maravilharam. E até os dias de hoje são assim. Muitos verão a nossa mensagem e dirão: bela peça de oratória, mas oratória não salva ninguém. Oratória não salva ninguém, ninguém é salvo por oratória. Pode até se impressionar, mas salvo não será. Mas outros ouvirão a mensagem e crerão. Por quê? Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Vejam a segunda parte agora. A resposta de Jesus a tudo isso. Verso 57, parte B. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Ou seja, tanto os conterrâneos quanto os de casa não criam que ele fosse o Messias. Jesus foi desprezado na sua terra e na sua casa. Seus irmãos creram a partir da ressurreição. Verso 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui cabe uma pergunta. Ora, estaria porventura o poder de Deus limitado à credulidade ou incredulidade de alguém? A resposta não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta objetiva. Deus deixará de existir porque o ateu diz: Deus não existe? A resposta é não. Deus vai continuar existindo da mesma forma. Observem que Deus não depende da credulidade ou incredulidade para existir. Ah, pastor, mas o texto diz assim, que ele não realizou ali em Nazaré muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas isso aqui não é um limitador ao poder de Deus. Mas lembrem, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus devem fazê-lo por meio da fé. Operar milagres em meio a pessoas que não tinham nascido de novo e não viam em Jesus o Messias, não passaria, irmãos, de mera exibição. Jesus não veio com esse propósito. Os milagres tinham um propósito muito claro. João capítulo 20, versículo 30. Jesus operou muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiam que Ele é o Filho de Deus. Os milagres que Jesus operava ratificavam, confirmavam que de fato Ele era Deus poderoso, era o Filho de Deus, era o Redentor de todo aquele que nele crê. Eu vou caminhar para o fim, mas eu quero chamar a atenção especialmente daqueles que têm estado conosco, mas ainda não têm crido no Evangelho. Talvez você pense assim: eu vou levar minha semana toda fazendo as minhas atividades, mas no domingo eu vou à igreja, eu sou um homem, eu sou uma mulher que compreende a existência de Deus. Eu acredito que Deus existe. Talvez você pense: eu acredito que Deus existe. Aí Tiago, irmão do Senhor Jesus, vai escrever assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios acreditam e estremecem. Acreditar que Deus existe não salva ninguém. Ninguém é salvo por acreditar que Deus existe. Os demônios acreditam que Ele existe e serão todos condenados ao lago de fogo e enxofre. Mas talvez você pense: não, mas quando eu vou à igreja eu me submeto, eu me permito ouvir a pregação. Ora, se a pregação é a voz de Deus, eu me submeto a ouvir a pregação. Mas a questão é: essa pregação tem mudado o seu coração? Essa pregação tem confrontado os seus pecados? Ela tem refrigerado a sua alma? A pregação tem chamado você ao arrependimento? Aquilo que você ouve como Deus falando ao seu coração? Ou você ouve semelhante a alguém que ouve uma palestra?
Porque da mesma forma que palestra não salva ninguém, pregação sem fé não salvará ninguém. Mas se para você a pregação lhe confronta, demonstra a sua incapacidade em ser salvo com base nos seus méritos, se você reconhece ser um homem e uma mulher pecador, que depende da graça de Deus, que sem a boa mão dele você está perdido e condenado, se você percebe que Deus fala com você, eu quero lhe dizer que a fé foi plantada ao seu coração. Porque para você crer nisso, só se a fé for posta nele. E ela não é posta por você. Ela é posta pelo Espírito Santo. Mas a fé traz um fruto. Aliás, ela traz vários. Mas eu estou tratando sequencialmente. Uma vez que nós ouvimos a mensagem, e para nós essa mensagem não é uma peça retórica, e nós cremos que essa mensagem é a palavra de Deus, e essa mensagem nos fala, nós oferecemos respostas a ela. A primeira resposta é o arrependimento. Ninguém será salvo sem reconhecer que é pecador. Ninguém será salvo sem se arrepender dos seus pecados. Ninguém será salvo sem invocar o nome do Senhor. Então, o pecador, quando ouve a mensagem e no seu coração a fé posta pelo próprio Deus, confrontado com a mensagem, ele se arrepende. Ele admite o seu quadro de insuficiência diante de Deus. E ele passa a olhar para Cristo. É a sua única esperança. Eu quero lhe dizer que a sua única esperança, e a minha também, é Jesus Cristo. Só Ele tem poder para salvar, como nós acabamos de cantar. Então ele se constrange, ele crê na mensagem, ele se constrange e ele olha para Cristo. E quem olha para Cristo, pela fé, professa a fé nesse Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, versos 9 e 10. Romanos capítulo 9, versículos 9 e 10. Vejam o que a palavra de Deus diz, irmãos, como é importante estarmos atentos a isso. Romanos 9, 9 e 10. Desculpe, 10. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A pergunta é por quê? O verso 10 responde: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, salvo engano, até o capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10. Versículo 32. Mateus 10, 32. Vejam o que está escrito: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Cuide para que você não esteja buscando contemplar a Cristo com seus olhos físicos, mas o desprezando, juntamente com a sua mensagem, com seus olhos espirituais. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Ninguém será salvo sem fé, sem arrependimento. Ninguém será salvo sem invocar o nome do Senhor, sem admitir a dependência de Cristo. Que
que Deus cuide de nós, das nossas almas, dos nossos corações. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender a profundidade dessas verdades, para que aqueles que já chegaram ao pleno conhecimento do Evangelho sejam santificados, e aqueles que ainda não sejam convertidos pelo poder do Redentor. Amém.